Tá bom, né? Tá pagando. É isso. Pagou. Eu perguntei antes à plateia se haveria algumas perguntas. Se alguém tiver pergunta, faça antes que eu continue com a tomografia convencional. Existem algumas perguntas até o momento? Parece que estão ali atrás. Com relação à tomografia computadorizada, eu gostaria de saber qual é a distância... Para aí, preciso dar o fone de ouvido para ela. Realmente... Eu estou vendo o homem mexer a boca lá, não dá entendendo. Universidade de Portugal. Com relação à tomografia computadorizada, eu gostaria de saber qual a distância ao campo de visão utilizada durante a aplicação do programa DentaScan. The distance from the field of view, DFOV, utilizada. Fala mais alto. Ela que tem Alô? É que eu sou fraquinho. Com relação à distância do campo de visão utilizada na tomografia computadorizada, qual o valor utilizado no programa DentaScan? A sua experiência com relação a esse tipo de distância e com relação a possíveis ampliações da imagem que fujam àquele limite normal de 5%. A distância, you can take the headphones off now if you wish. A distância entre os escaneamentos ou as varreduras reformuladas, você pode escolher por si próprio. Como você vai ver posteriormente, raramente utilizo a tomografia computadorizada em casos normais da odontologia. Contanto que os implantes estejam ali colocados, eu não vou utilizar a tomografia. Aí eu vou usar só a radiografia convencional. Tá dando... Mas existe alguma experiência que eu tenho? Como você falou, a distância entre as varreduras reformuladas não precisam ser tão próximas quanto aquelas que as pessoas normalmente usam na outra radiografia. Naturalmente, você pode obter a informação facilmente, então já não te incomoda. Só que agora você tem uma quantidade muito grande de imagens para interpretá-las. Às vezes é preferível você ter menos imagens para você concentrar mais nelas. Uma vez que você não tem como colocar implantes imediatamente, ou melhor, colocar os implantes exatamente próximos aos dentes, você pode começar com uma certa distância e aí você vai ter no seu planejamento pré-tratamento uma certa ideia de onde que você vai fazer essa colocação dos implantes. E aí você pode começar a partir desse ponto, significando que você escolhe uma área específica e depois você vai fazer as imagens a cada quinto de milímetro. Isso vai reduzir o número de imagens reformuladas. Ou talvez a cada 5 milímetros. Significa que haverão menos imagens. A próxima pergunta que você fez eu não entendi bem. Question about the distance from the field of view. Qual a distância em milímetros ou centímetros, qual a distância em centímetros, conhecida como DFOV, D-F-O-V, distância ao campo de visão, utilizada no programa DentaScan? A sua experiência? Nós no Brasil trabalhamos com o DentaScan da General Electric e trabalhamos segundo o protocolo da General Electric com uma distância ao campo de visão de 15 centímetros. Com o técnico da GE, da General Electric, nós tivemos que fazer um teste nas imagens obtidas
e descobrimos, em função da utilização de uma workstation, que essa distância não deveria ser 15 centímetros, e sim 14,8 centímetros, em função de modificações na imagem durante a transmissão dos dados do computador da tomografia computadorizada para a workstation. Vocês trabalham com workstation? Tem alguma experiência com relação a esse tipo de distorção ou com relação a modificações em tamanho de pixel ou em qualidade final, ruído de imagem? And so on. Para ser sincero com você, eu não tenho essa experiência e isso precisa ser avaliado de forma científica. Ninguém fez isso até o momento. Seria ótimo se você fizesse. Alguma outra pergunta? No caso da CT frontal para a mandíbula, você falou que deve virar a cabeça do paciente. Mas quanto deve virar a cabeça e como você tem certeza que o corte axial puramente, que a espessura é correta? Okay. Isso é feito de forma livre. Você faz por tentativa e erro, tenta palpar até você ver quanto que você tem que inclinar a cabeça. Não tem uma forma científica de fazer isso. Eu já vi recomendações que você deveria fazer determinados cálculos, mas mais uma vez você acaba tendo mais problemas. Então você tem que achar uma forma mais simples possível, por tentativa e erro, olhando o paciente. Então, nós olhamos o paciente e vemos o que parece, o que fica mais apropriado. Alguma outra pergunta? Bom, então vamos continuar então com a tomografia convencional. As luzes. Como vocês sabem, as estruturas que estão localizadas aqui no centro de rotação que vão realmente mostrar a mesma parte da imagem, significando que somente aquelas estruturas que estão ali é que vão estar bem delimitadas na imagem tomográfica. Imagens que estão distantes do centro de rotação vão estar mais borradas. E quanto mais distantes estiverem do centro de rotação, mais fora de foco essas imagens vão estar. Então esse ponto vermelho vai ficar mais fora de foco do que o amarelo. E o vermelho, nós esperamos que então vai ter essa imagem bem nítida na imagem. Esse é são alguns princípios básicos por trás da tomografia. Você tem formas diferentes do foco do campo. Aqui o mais simples é o linear e, como eu mencionei antes, eu não recomendo utilizar essa forma linear. Eu também nem o circular, porque você precisa escolher um momento que não corresponde a nenhuma estrutura anatômica no rosto e nos ossos do rosto. As estruturas lineares, nós temos o palato duro, circulares, nós temos a órbita e o seio maxilar, que tem um formato um pouco mais circular. Isso significa, então, que aquelas estruturas não vão aparecer tão bem assim, e vão haver artefatos. Eu prefiro, então, utilizar esse movimento hipocíclico ou espiral do aparelho de foco. O que nós temos na nossa clínica em Gothenburg são dois aparelhos Scanaural e também temos o que eu chamo de Baby Scanaural, que é um aparelho novo que ainda não foi introduzido ao mercado, exceto na Europa, e eles estão tentando apresentá-lo na Ásia, talvez nos próximos meses, e talvez nos Estados Unidos no ano que vem. Eu vou mostrar várias imagens desse aparelho da Scanora. Vocês podem obter o mesmo resultado com outras máquinas que são semelhantes em função. Eles têm, então, outros aparelhos como o Concat dos Estados Unidos, aparelhos mais simples como o japonês Marita. Eu não tenho experiência com essas duas máquinas porque não são vendidas na Europa. Então,
seria interessante ver outras clínicas. Eu preciso visitar essas outras clínicas para ver esses outros equipamentos. Com o aparelho Scanora, você tem o paciente nessa posição sentado. Ali você pode selecionar no painel vários programas diferentes. Existem 1.500 projeções diferentes para se escolher. Cada um desses programas tem o seu número próprio e você então vai dizer à máquina qual programa escolher. Você tem a mesma quilovoltagem para todos esses programas, a menos que o aparelho te informe outra variação de voltagem. Bom, então, o que nós variamos de um paciente para o outro é o que eu chamo do tamanho do paciente. Eu vou voltar a isso depois, mas você tem uma escala de 1 a 9, uma mulher normal vai estar na faixa de 4 e um homem normal vai estar no número 5 dessa escala de 1 a 9. E aí, nesse programa, você escolhe isso, decide o tamanho do paciente. Além disso, quase todos os programas, o paciente vai ficar sentado nessa posição com a cabeça em posição reta, sem rotação, alinhados no eixo canino, muito simples de utilizar, com o palato duro em posição horizontal. O aparelho Scanora trabalha com esse movimento espiral no momento de fazer as varreduras, faz 8 alças, digamos assim, 8 movimentos por exposição, é um movimento bastante complicado e daí a alta qualidade das suas imagens. Você pode escolher, como eu falei antes, espessuras das imagens, mas em geral nós escolhemos uma espessura de 4 milímetros para cada varredura, para cada corte tomográfico. E você tem varreduras contínuas, ou seja, não há espaço entre uma imagem e outra, elas são contínuas uma com a outra. Vamos então começar com a maxila. Com o Scanora, você também precisa começar com essa imagem panorâmica que vai dar o plano de referência, ou melhor, a referência vai ser o palato duro. Você faz uma imagem panorâmica inicial com a horizontalização do palato duro. Você então faz essa imagem panorâmica para esse tipo de ganho aqui, e de 1 a 11 você pode alterar o ganho. E se você está utilizando a imagem dental panorâmica com ampliação maior, como nós fazemos na maior parte dos casos do implante, com aumento de 1,7, você vai utilizar ali. Se você já vai utilizar a imagem convencional, você usa essa escala aqui embaixo. Você coloca a imagem panorâmica de forma que a linha mediana esteja ao número 6 ali. E depois você vai chegar à régua e colocá-la na região de interesse. Por exemplo, se queremos uma tomografia nessa região aqui, para esse paciente em particular, nós então escolhemos o programa que vai cobrir de 7 a 8, ou seja, 16 milímetros, ou eu posso escolher o programa começando desse ponto até esse ponto aqui. Se os passos da escala não correspondem exatamente à área de interesse que você tem, você pode movimentar o paciente discretamente para trás ou para frente dentro da máquina ao movimentar a linha canina em sentido anterior ou posterior. Nesse paciente em particular, eu quero ter tomografias nessa região aqui, 7, e ir posteriormente, significando que nesse paciente o que eu quero é corrigir a colocação do próprio paciente de forma que a linha canina esteja colocada um pouco mais posteriormente. Então eu vou ter tomografias que vão fazer uma cobertura mais posterior do que está mostrado aqui. Bom, então aqui eu vou escolher qual programa que eu vou escolher. Eu tenho que olhar no manual de instruções para saber. Eu escolho os programas, a quilovoltagem, que vai variar aqui nessa escala, e a não ser que o aparelho nos dê outras instruções, aqui eu vou escolher o tamanho do paciente, naquela escala até 9. No caso da tomografia, você vai ter 4 imagens, mas se você não quiser ter todas as 4, você pode explicar, ou você pode digitar qual imagem que você realmente quer. Isso certamente vai reduzir a dose de radiação para o paciente. A tomografia então vai começar aqui anteriormente e vai em direção posterior.
E aqui então nós temos tomografias convencionais obtidas com o Scanora. O aumento em todos vai ser de 1,7, que é um aumento bastante elevado, mas na minha opinião é um aumento adequado de se ter, porque torna mais fácil avaliar os pontos de referência anatômicos que devem ser identificados. Aqui temos a placa óssea vestibular, ali a placa óssea lingual, palato duro, aqui já 4 milímetros distante em relação à primeira imagem e mais posteriormente ali. Se nós encontrarmos osso para implantes de 10 milímetros naquela área examinada, nós vamos concordar com os cirurgiões que então a gente não precisa mais fazer tomografias a partir desse ponto, se já se encontrou essa distância. Vamos dizer que, por outro lado, não se encontrou osso suficiente para implantes de 10 milímetros, então eu conferiria na imagem panorâmica para ver se é possível achar osso mais distal do que é mostrado nessas 4 imagens. Mas isso é algo que vocês, como radiologistas, precisam determinar juntos com a equipe que vão fazer a cirurgia. Programas adjacentes, digamos assim, têm ângulos diferentes, de forma a compensar pela inclinação da mandíbula ou maxila. E é interessante ver que esses programas se enquadram a praticamente todos os pacientes, independente do país de origem dos mesmos. Bom, o que vocês buscam é a menor distância entre a placa óssea lingual e vestibular, de forma a não sobreestimar essa espessura aqui, a espessura da crista alveolar. É fácil avaliar isso, ou melhor, é muito fácil ter uma distância maior do que a distância real. Como é que eu posso fazer o controle disso ao obter as imagens? Se a placa óssea lingual, bem como a placa óssea vestibular, aparecerem bem nítidas, a projeção, então, foi feita corretamente. Naturalmente, eu não tenho como ter certeza de que isso está 100% correto, e ninguém testou até o momento se há um limite de má colocação com relação a esses programas, porque se o programa fosse selecionado incorretamente, por exemplo, significando que a crista alveolar vai estar mais larga do que na realidade, as placas, no caso, vão aparecer sem nitidez. Agora, qual a incidência disso, ninguém sabe exatamente. Qual que é o ponto em que isso passa a ocorrer? Se existem poucos pontos de referência anatômicas na região a ser examinada utilizando a tomografia convencional, torna-se necessário algum indicador ou alguns indicadores. Vocês podem fazer uma placa individual para cada paciente, mas uma vez que nós temos muitos pacientes chegando todos os dias para fazer tomografia, peço desculpas aqui. Então nós tivemos que achar uma técnica que funcionasse com mais pacientes. Então aqui nós temos, ou melhor, nós colocamos um indicador sobre a crista alveolar. Nós fazemos a imagem panorâmica com aqueles indicadores em loco, de tal forma que nós possamos posteriormente fazer a correspondência com a imagem panorâmica, ou melhor, a correspondência entre a imagem panorâmica e a tomografia. Aqui é o tamanho dos indicadores que nós temos e usamos na nossa clínica. Tivemos comprimentos diferentes de forma a poder separar entre os 3 indicadores no sentido vertical. E aqui é o nome da fita que utilizamos para fixá-la na crista. Ele se fixa às superfícies úmidas, nós colocamos, e isso na cavidade oral, fazemos a imagem panorâmica e depois escolhemos a área a ser analisada. Com relação à mandíbula, você já não precisa, ou melhor, aqueles indicadores não são necessários com a tomografia computadorizada.
É apenas uma vantagem sobre as técnicas convencionais. No caso da mandíbula, você busca a menor distância entre o topo da crista até o canal mandibular, porque os implantes devem ser colocados, ou melhor, serão colocados na mesma direção, no mesmo sentido dos dentes naturais, ou seja, perpendicular ao canal. Então, o que você busca saber é essa distância aqui. Não aquela distância, porque essa distância é maior. Aqui vocês veem que não é perpendicular. Como é que eu posso ter certeza que o paciente foi colocado de forma correta? Se o paciente foi colocado incorretamente, o canal mandibular não vai aparecer de forma muito nítida. Essa é uma forma de fazer o controle do posicionamento do paciente. Então, quando você faz a sua imagem panorâmica, guia, você inclina a cabeça. Ali a única coisa que nós utilizamos para controlar essa inclinação da cabeça está mostrado ali. Quando nós fazemos essa imagem panorâmica, nós não solicitamos o paciente a fazer protrusão da mandíbula como nós fazemos normalmente, porque aqui o que nós queremos é a mandíbula colocada na mesma posição com a imagem panorâmica e a mesma posição entre a imagem panorâmica e a tomografia. Então, pedimos ao paciente para fazer a oclusão normal. Quando nós fazemos essa imagem panorâmica que vai nos servir de orientação. Mais uma vez, colocamos a imagem panorâmica em cima desse quadro, buscamos a área de interesse, utilizando esses marcadores, escolhemos o programa adequado e aqui não utilizamos nenhum tipo de indicador sobre a crista alveolar, porque colocamos o primeiro corte tomográfico na região do forame mentual. Isso vai funcionar para nós como um ponto de referência anatômico. Vocês têm o canal ali as placas ósseas, vestíbulo linguais, Aqui continuamos então com o escaneamento. Aqui mais 4 milímetros depois do primeiro. Nós vemos aqui o trajeto do forame mentual e do canal até aqui o canal mandibular embaixo. Se o paciente foi colocado corretamente, o canal mandibular vai aparecer aqui bem claramente, como está mostrado aí. Aqui já é a quarta imagem. Então, na maior parte dos casos, nós utilizamos um programa a partir do forame mentual e fazendo uma cobertura de 16 milímetros. E é só isso que nós precisamos. Naturalmente, você precisa examinar o lado direito e esquerdo separadamente. Se você tem uma altura reduzida, o canal está ali, e você tem essa altura reduzida, você pode ver onde existe uma espessura de 5 milímetros, a partir daí medindo a distância vertical. Se você quiser utilizar os implantes de 5 milímetros para fazer a compensação pela menor altura. Então você vai usar esses implantes mais largos para compensar pela menor altura. Se você tem um caso com um dente para tratamento de dente único, como aqui, você vai utilizar o aparelho Scanora com movimento espiral, com espessamento de 2 milímetros ao invés de 4 milímetros, e aí você vai ter 3 camadas contíguas, como vocês veem aqui. E naturalmente não é necessário fazer necessariamente as 3 imagens. Às vezes, com uma imagem bem no centro, no espaço entre dentes adjacentes, talvez seja suficiente. Aqui o Baby Scanora. O nome é o Chronistorm, vem da mesma companhia que faz o aparelho Scanora. Nós adquirimos esse aparelho no verão passado, já utilizamos muito o aparelho
Na minha opinião, funciona bastante bem em casos de implante. Quando falamos da tomografia pré-operatória, o preço dela naturalmente é menor, 1/3 de um escanora normal. Esse escanora é utilizado especificamente para os implantes. Você tem o paciente que fica aqui de pé. Ficamos um pouco preocupados com isso no início, mas parece funcionar muito bem. O que você tem aqui é uma tela onde você faz todas as correções entre programas diferentes e outros dados. Você não precisa ter nenhum manual de instruções. Esse aparelho é muito fácil de ser utilizado. Aqui na tela vocês podem escolher entre imagens panorâmicas diferentes. É só escolher aqui para selecionar. Você pode selecionar aqui também normal, ou imagem dental, ou com uma altura menor, com menor radiação, no caso para o uso com criança. Ali normalmente utiliza aquele ali em cima, que é 1,2. No caso do dental, a ampliação é de 1,5. Aqui vocês veem a imagem normal, panorâmica, obtida com esse aparelho. Aqui eu escolho o dental com o aumento maior, no caso casos de implante. Aqui esse paciente no qual está faltando um incisivo central. Aqui, num caso com a maxila edêntula, foi necessário utilizar o mesmo tipo de indicador que nós tivemos que usar na imagem do escanora. E depois nós informamos a máquina que nós queremos continuar com a tomografia. Aí ele me diz que eu preciso selecionar maxila ou mandíbula. Aí eu vou selecionar qual que eu quero. E aí o aparelho me informa que eu preciso selecionar a espessura da camada. Se for um caso onde eu quero ter tomografia numa área mais ampla, então eu escolho a espessura com varredura de 4 milímetros. O aparelho então vai me dizer o que fazer a seguir, selecionando os cortes, significando que eu preciso movimentar esse indicador aqui, essa área, esse indicador até o ponto de interesse, e eu escolho isso a partir da avaliação da imagem panorâmica. Ali eu escolhi o programa na área 6A, significando que ele vai começar a primeira imagem nesse ponto aqui, a partir de 6B, e vai continuar até 16 milímetros posterior àquela região. E aqui é o aspecto dessas imagens. Tem menos aumento nas imagens aqui. No caso das imagens do escanora, você tem 1,7 de aumento. Aqui o aumento é de 1,5. Mas eu acho que é bastante bom, a qualidade é muito boa. E aqui vocês vão ver que aqueles indicadores vão aparecer nas imagens e você então pode escolher e comparar com a imagem panorâmica e definir qual ponto eles se referem. Aqui um pouco mais de aumento de uma dessas imagens. O aparelho escanora faz 8 movimentos circulares por corte. Esse aparelho faz 6 voltas por exposição e dessa forma o tempo de exposição fica reduzido. É por isso que o paciente pode ficar de pé. E a dose de radiação também é menor. Naturalmente, a técnica funciona também na mandíbula. Você precisa fazer a mesma coisa que você faz com o escanora, inclinar a cabeça um pouco para trás, de forma que o canal mandibular esteja horizontal. E aqui vocês têm também as imagens tomográficas que seriam obtidas, mostrando o canal mandibular. Aqui eu vejo já uma diferença entre esses dois aparelhos, em termos da qualidade de imagem. Se isso vai ter influência no tratamento, ninguém testou isso. Mas o que nós vemos é que essas imagens são menos estéticas. Mas o que nós buscamos não é estética. O que queremos são imagens com informação. Se a imagem nos dar a mesma informação, não precisa ter tanta estética assim, contanto que a informação seja a mesma. Sempre que você vai medir na sua imagem,
você faz uma mensuração, você vai ter uma variação entre observadores diferentes. Nas variações interobservadores, o que nós observamos quando pedimos várias pessoas para fazer essas medidas da altura sobre o canal, tivemos essa variação de 1,4 milímetros entre diversas pessoas diferentes fazendo a mesma medida. Também pedimos ao mesmo observador para repetir as suas medidas depois de algum tempo, e vocês observam que há uma variação de 0,9%. E vocês veem que a maior parte, então, dessa variação interobservador ocorre devido à variação intraobservador. Ou seja, quando você repete a sua medida, você não vai terminar necessariamente com o mesmo valor. Isso é independente da técnica. Naturalmente, vai variar entre técnicas diferentes e vai variar de acordo com a qualidade da imagem. Nesse estudo que nós fizemos em 1993, mostrando que a variação entre observadores lendo a mesma imagem é devido principalmente devido à variação do próprio observador em duas medidas diferentes. Aqui vocês veem o resultado. Nós criamos níveis de confiabilidade ou de confiança baseado aqui em 40 imagens e se refere a pacientes que vêm seguidamente. Então, não escolhemos casos. À medida que foram chegando os casos, fomos fazendo o estudo. Se você é um observador só, se for um observador só fazendo a leitura das imagens uma vez só, o nível de confiança, se você quiser ter 100% de certeza que você mediu a distância correta, então você precisa, no caso, acrescentar ou subtrair em torno de 6,5 milímetros das suas medidas nas radiografias. Ou seja, é um erro de medida do qual você precisa ter consciência. Se você tirasse as imagens que a gente não gostou, por exemplo, aquelas imagens poderiam ser melhor. Ou seja, aumentando a qualidade da imagem, vocês vão ver que a gente vai aumentar aqui. Se a gente quisesse ter certeza de 100%, nós chegaríamos nesse ponto aqui, com um observador apenas, significando que se você aumenta a qualidade da imagem, o nível de confiança vai se alterar também. Mas vocês vão ver aqui que ao aumentar o número de observadores, o nível de confiança vai se reduzir aqui, significando que é melhor ter várias pessoas fazendo a interpretação da imagem e fazendo a média daquelas medidas. Isso significa que você vai atingir um valor mais próximo ao real. Mas ainda assim existe erro de medida que você precisa estar ciente. Esse estudo não foi repetido nas imagens de tomografia computadorizada. Seria bom se alguém fizesse isso. Eu duvido que vai haver resultado melhor, mesmo com a tomografia computadorizada. Então lembre-se agora que existem erros de medida. Isso significa que quando você mediu a altura total da crista até o canal, você precisa saber que há esse erro. E aí esse erro deve ser subtraído de tal forma que você não atinja o canal ao você colocar o implante. Então é preferível ter uma medida um pouco mais curta e ter uma margem de segurança ali embaixo. Bom, eu vou continuar aqui e falar alguma coisa sobre a proteção contra a radiação. Nós precisamos aceitar que não existe um limiar para os efeitos estocásticos, significando que toda radiação é arriscada. Não há um limiar. E a indução de câncer, que é o maior risco da radiação, que é obtida na radiologia, deve-se tomar cuidado. As crianças estão mais suscetíveis a adultos
ou melhor, as crianças são mais susceptíveis do que adultos, em torno de 4 vezes mais susceptíveis do que adultos aos efeitos da radiação com relação ao câncer. Existem várias formas de se medir a dose administrada aos pacientes. Nós temos a dose equivalente efetiva, que é considerado o melhor indicador do risco de radiação para o paciente a partir de um procedimento radiológico diagnóstico. E a dose equivalente efetiva é uma somatória das dosagens dos órgãos expostos com um fator de peso em relação àquele tecido específico. Com isso, significa que você leva em consideração que tecidos diferentes têm variações de susceptibilidade. Você acrescenta, você soma, faz o somatório de toda a radiação que atingiu aquele órgão. E aqui, então, eu listei algumas das doses equivalentes que você pode encontrar. Então, é a dose efetiva equivalente aqui em relação a exames diferentes. No caso da tomografia computadorizada, você vai ter um índice bastante elevado. Isso quando utilizamos um valor de miliamperagem elevado. Que utilizamos a tomografia computadorizada de baixa dosagem, torna-se possível, então, reduzir a dose que é administrada ao paciente. Com a técnica Scanora, a tomografia com esse aparelho, não foi possível achar uma forma de reduzir a dose de radiação. Talvez no futuro, quando o Scanora se tornar um aparelho digital, seja possível fazer a redução dessa dose através daquela técnica. Aqui nós temos a dose correspondente com imagens panorâmicas e a avaliação total da cavidade oral. Quando nós medimos aqui a avaliação de toda a boca, eles utilizaram uma velocidade de filme diferente. Então pode talvez ser possível reduzir aquela dosagem. E por comparação, vocês têm a dose natural de radiação por ano. Na literatura, existem dados que indicam que esse valor de 1 pode atingir até o valor de 3. E aqui temos efeitos típicos da dose equivalente efetiva na radiologia. E vocês vão poder ver que na radiologia médica utilizam-se doses muito mais elevadas do que na odontologia, mas mesmo assim nós precisamos ter cuidado. Nós fizemos um estudo em cadáveres para ver qual o valor quanto que nós podemos reduzir a imagem e ainda assim, ou melhor, reduzir a radiação e ainda assim termos imagens úteis. Utilizamos aqui a técnica padrão de tomografia computadorizada, significando que a mesa está passando passo a passo pela máquina, e aqui com a outra técnica, utilizando também a tomografia, houve uma variação do valor de 40 até 280, variando também a espessura do corte, e nós demos essa imagem nos mesmos cadáveres, fizemos essas combinações todas e mostramos a vários observadores, e o que eles tinham que fazer era nos dizer, ou fazer comentários sobre a qualidade da imagem. Isso está nítido ou não? E o que nós temos aqui são as imagens reformuladas, baseado naquela técnica de tomografia padrão, onde nós temos a correspondência das imagens reformuladas da técnica de espiral. E aí nós tentamos identificar, então, o canal mandibular, tentamos identificar o topo da crista. E vejam bem, se essas estruturas forem mais fáceis de identificar, quando nós estamos aumentando a dose de radiação para o paciente. Na minha opinião, há uma variação muito pequena entre essas imagens, elas são quase idênticas, indicando que há uma chance de diminuição da dose para o paciente e ainda assim a obtenção de imagens boas, de boa qualidade. E há diferenças muito mínimas entre as imagens helicoidais e as imagens padrão. O que você tem aqui é um corte frontal, significando que você ainda não passou por aqueles cortes axiais.
E aqui nós podemos ver que o canal mandibular ele aparece claramente, mas não há diferença entre o 40 e o 80. Vocês podem ver que esse daqui recebeu 2 vezes mais radiação do que o do lado de cá. Então, quando nós demos essas imagens para 6 observadores, nós dissemos, olha, comparem essas imagens e utilizem essa escala de -5 até +5. E se as imagens forem idênticas, o passo 0 deve ser indicado. E aqui vocês podem ver os resultados do padrão, que é o rachurado, e as imagens helicoidais, que são as imagens incompletas na linha de baixo. E quase todos esses pontos foram colocados ao longo de uma linha horizontal, significando que, independente da dose fornecida àqueles cadáveres, você obtinha o mesmo tipo de qualidade de imagem. Esse daqui foi o resultado do teste para o canal mandibular e aqui para a identificação da crista óssea marginal. E o resultado foi exatamente o mesmo, tanto para o canal mandibular quanto para a crista óssea marginal. Então, existem realmente chances de se reduzir as doses com a tomografia computadorizada. Lá em Gothenburg, nós temos acesso tanto ao Scanora, quanto ao Chronic Storm, quanto à tomografia computadorizada. O que eu escolheria se eu tivesse todas essas 3? Eu acho que varia muito dependendo da situação do paciente. Se eu tivesse essas 3, a minha escolha, qual delas eu escolheria? E agora eu gostaria de mostrar para vocês quando que eu selecionaria a Scanora, a tomografia do tipo Scanora, como primeira escolha. Eu escolheria essa técnica se eu tivesse um paciente com a maxila totalmente edêntula, onde os implantes foram colocados numa área limitada na região anterior, talvez de 6 até no máximo 8 implantes localizados na região anterior. Se nós tivermos uma maxila completamente edêntula, o paciente seria examinado como imagem panorâmica, uma tomada lateral ou talvez com a Scanora. Se o caso do paciente for de edentulismo parcial superior, eu faria exatamente a mesma coisa. Talvez eu excluiria a visão lateral, mas com certeza estaria incluindo a panorâmica e a Scanora. Se eu fosse um caso de implante unitário, eu estaria utilizando a imagem panorâmica, na maioria dos casos em uma tomada intraoral, e a tomografia Scanora. Nos casos inferiores, das mandíbulas parcialmente edêntulas, mais uma vez a Scanora em combinação com a imagem panorâmica. Para as mandíbulas completamente edêntulas, eu já utilizaria a imagem panorâmica e a tomada lateral, porque aqui a tomografia não é necessária. E a não ser que eu tenha uma mandíbula muito, muito alta e somente através da palpação eu tenho um alto risco de concavidades tanto na placa lingual quanto na placa vestibular, aí com certeza nesses casos eu faria uma tomada tomográfica da região anterior. Então, quando eu opto pela tomografia computadorizada, será que eu opto por esse tipo de técnica? Sim, com certeza eu utilizo. Na parte sul da Europa, as pessoas têm uma tendência de colocar implantes desde a parte posterior do túber até o outro lado, o que significa que se eu for utilizar o Scanora, muitos exames cobrindo uma área muito extensa têm que ser realizados. E isso, além do custo elevado, tem o custo da quantidade de radiação que está sendo aplicada. Então, se a área for muito alta, será que o CT deve ser utilizado? Eu não sei como que isso funciona aqui no Brasil. Um outro caso onde definitivamente a tomografia computadorizada é utilizada é se eu suspeito que o paciente tem concavidades na crista alveolar. Esse paciente, particularmente, foi um paciente que teve a colocação de um implante, não foi bem sucedido, perdeu o implante, ou seja, há uma grande quantidade de defeitos. Então,
seria muito difícil fazer o diagnóstico através da tomografia convencional, então eu utilizei a tomografia computadorizada. No caso de situações anatômicas complicadas, como em pacientes fissurados com fenda palatina, nesses pacientes eu utilizo, porque nesses pacientes é difícil utilizar o programa correto para a tomografia convencional, para o Scanora. No caso dos pacientes que tiveram uma maxilectomia parcial, mais uma vez, nós temos situações anatômicas muito complexas e eu tenho que buscar por osso, onde quer que eu tenha osso, talvez até lá em cima no zigoma, na área da tuberosidade. Naqueles pacientes, você precisa de, mais uma vez, aqueles cortes finos, cortes axiais, desde o topo da crista, passando chegando até o assoalho da órbita, de forma que seja possível a visualização de todo o osso zigomático. E nesses pacientes com defeitos grandes, seria muito bom se a gente tivesse a oportunidade de visualização tridimensional de ambas as direções. Será que eu ainda tenho osso aqui, aonde o defeito existe nessa região? Nesse caso, e nesse paciente especialmente, nós temos ainda a borda inferior da órbita do zigoma. E nesse paciente, ele foi tratado pelo professor Bronnemark em Gothenburg. E vocês podem ver aqui que o osso zigomático recebeu um implante, juntamente com a aplicação de enxertos ósseos. Isso daqui foi colocado na placa óssea zigomática e foi colocado também na área da tuberosidade maxilar. Mais tarde eu vou mostrar como que o exame pós-operatório foi feito nesses pacientes. Se você tem um paciente com uma crista alveolar extremamente reduzida, reabsorvida, obviamente esse paciente pode ser tratado com enxertos ósseos de crista ilíaca, mas o professor Bronnemark, ele planejou uma nova técnica utilizando o osso zigomático para fazer o apoio dos implantes, talvez bilateralmente, se for necessário, em combinação com alguns implantes na região anterior. E o enxerto ósseo pode ser colocado de forma sobreposta em forma de onlay ou em forma de unlay, enxertos internos. E aqui vocês têm outro paciente, onde só há o palato duro. Vocês podem ver que só tem um pouquinho de crista alveolar na região posterior da tuberosidade maxilar ou na região molar. Então, são casos difíceis de serem tratados, de serem manuseados e, obviamente, nesses pacientes eu utilizo as técnicas de tomografia convencionais com aquela fita de multifilmes, onde eu consigo obter muitos filmes numa mesma tomada. Então, eu faço uma tomada radiográfica da região anterior, de forma que eu observe a extensão do seio maxilar e a sua extensão dentro do osso zigomático, tendo a chance de medir a largura da borda do osso zigomático. E aí vocês podem ver aí que a largura é muito pequena, com apenas alguns milímetros. E do lado contralateral, nós temos que o seio maxilar ele não se expande tanto para dentro do osso zigomático, nos mostrando uma quantidade um pouco maior de osso. Esses implantes do zigomático seriam inseridos por palatino, passando pelo seio maxilar, alcançando a placa zigomática mais posteriormente. Então, o objetivo desse exame é tanto estudar a espessura dessa parte óssea aqui, e normalmente ela é muito fininha, a condição do seio maxilar, de forma que nós não tenhamos nenhum tipo de infecção envolvida no nosso procedimento, bem como a dimensão do osso zigomático por si. E esse é o paciente depois do tratamento. Do lado direito, vocês podem ver que o osso zigomático era muito fino, mas não no lado direito. Obviamente, essa daqui não é uma imagem ideal para mostrar. É só para mostrar que o implante foi colocado e que é possível fazer a sua colocação sem problemas. Aqui vocês podem ver na vista frontal a direção dos implantes. Esses implantes zigomáticos têm de 5 a 6 centímetros de tamanho ou de extensão. Então,
Esse daqui é um caso onde nós colorimos as imagens para que elas ficassem mais atraentes, mais bonitas. Aqui nós colocamos 3 implantes na região anterior em combinação com esses implantes zigomáticos bilateralmente. E o professor Bronemark acompanhou esses casos e que já tem hoje em dia 5 anos e o resultado tem sido excelente. Vocês têm perguntas, dúvidas a respeito da tomografia convencional, da seleção da técnica tomográfica, dependendo da situação do paciente? Não? Ninguém tem dúvida? Então, será que a gente pode ter um intervalozinho só para a gente se exercitar um pouco? Muito bem, então, vamos reiniciar? Essa última hora, eu estarei falando a respeito das radiografias no pós-operatório. E a radiografia pós-operatória, ela começa quando o intermediário tem que ser acoplado aos implantes. Existem alguns sistemas de implante onde não há nenhum risco de falta de adaptação entre os intermediários e os implantes, mas utilizando o sistema Bronemark já existe algum tipo de risco de haver uma espécie de lacuna entre o intermediário e o implante. Então, esse é o objetivo do check-up do intermediário ou abutment, ou transmucoso. E para sermos capazes de diagnosticar se temos uma lacuna ou não, nós temos que ter projeções que sejam perpendiculares a esse implante. E temos que estar utilizando uma técnica que nos dá uma resolução suficientemente boa. Isso significa que nós temos que tirar radiografias intraorais, porque a resolução ela não é boa o suficiente nem na radiografia panorâmica. E você não pode escolher geometrias de posição diferentes se os implantes foram colocados em inclinações um pouco diferentes. E significa que se nós temos que tirar uma radiografia intraoral, essas radiografias têm que ser tiradas, os filmes têm que ser colocados paralelamente aos implantes e o feixe deve estar perpendicularmente direcionado, de forma que nós sejamos capazes de ver as espiras dos implantes de ambos os lados. E a conexão do intermediário também tem que ser bastante distinta, sem nenhum tipo de abertura na superfície do intermediário. Então, essa imagem ela não é suficiente. Ela ainda tem que ser tirada novamente. Para sermos capazes de diagnosticar pequenas lacunas como essa, você tem que ser quase que perfeito na sua projeção. Você tem uma liberdade aí de menos 5 graus e olhe lá. Então isso é muito difícil, é uma projeção muito difícil de ser feita. A próxima observação é depois da colocação de pontes. E o objetivo primário desse exame radiográfico é que isso seja uma imagem radiográfica referencial para outros check-ups, e é nesse momento que nós determinamos o nível de osso marginal. Nós controlamos o encaixe entre os componentes, tanto do implante para o intermediário, quanto do intermediário para o componente protético. E mais uma vez, é a técnica intraoral que deve ser preferida, uma vez que estejamos utilizando uma técnica perpendicular, um contraste excelente e uma resolução ideal. Nós temos que fazer a colocação do filme paralelamente ao implante
E seria bom se nós tivéssemos qualquer tipo de guia ou posicionador radiográfico para nos ajudar nessa projeção. Esse é o posicionador radiográfico que nós utilizamos na nossa clínica. Eles são feitos lá na clínica mesmo. Nós já requisitamos da Nobel Pharma e da Nobel Care mais de 20 anos para fazer esses posicionadores radiográficos, mas eles ainda não satisfizeram o nosso pedido. Você tem que ter um posicionador bastante rígido e não temos nenhum tipo de posicionador no mercado suficientemente rígido. Se o paciente for parcialmente edêntulo ou totalmente edêntulo, talvez um filme com tamanho menor fosse mais adequado, porque fica mais fácil de posicionar o filme na boca do paciente. Se você estiver colocando o filme da forma correta, as espiras dos implantes estarão aparecendo claramente. Se a projeção, entretanto, ou o feixe incidiu de uma posição um pouco mais superior, você vai perder ou você vai deixar de enxergar as espiras do lado direito. E do lado esquerdo elas ainda estarão distintas. O quão difusas essas espiras estarão do lado direito vai depender da quantidade de desalinhamento que o seu feixe sofreu. Entretanto, se o seu feixe veio de uma posição inferior ao invés de superior, o contrário vai acontecer. O lado esquerdo vai aparecer indistinto e as espiras do lado direito vão aparecer claras. E isso também pode ser aplicado para a mandíbula. E você tem uma liberdade de mais ou menos 5 graus. Sendo que as espiras dentro dessa média ainda estarão claras. Se houver uma diferença de 7 graus, por exemplo, de um lado para o outro, você já vai ter uma difusão das espiras de um lado e a clareza delas de outro. Se a diferença for maior ainda, obviamente a difusão vai aumentar muito e talvez até os dois lados do implante percam a sua definição. Não só um lado, mas se a angulação for muito grande, talvez ambos os lados